este mesmo. Para efeito didático é melhor este. Aqui tem uma outra notícia. Acidente no Kazenga provoca morte a caminhonista. Opa. Acidente no Kazenga provoca morte a caminhonista. Um condutor de um caminhão morreu na manhã de hoje, vítima de um acidente de viação que ocorreu no viaduto do Talahad, município de Kazenga, em Luanda. O condutor, cuja identidade não foi possível apurar, foi projetado fora da cabine do caminhão ao embater em alta velocidade no muro do viaduto. Parte da cabine do caminhão ficou presa, suspenso entre os varões do muro, sem, no entanto, cair. A causa do acidente ainda está por se esclarecer. Bem, pessoal, vamos só pegar este texto é bem curto e é muito mais fácil de trabalhar nele. Vamos tentar, aliás, aqui já estão até identificados. Antônio, vês que no título Sim. Nós respondemos a uma questão que é primordial. Qual é a questão-chave? O que? Acidente no Kazenga provoca a morte a caminhonista. O que? O que? Um acidente. O que? Exato. Bem, pessoal, há aqui um modelo que eu costumo chamar modelo Finácio de notícia, que basicamente consiste no seguinte: o título serve essencialmente para responder a uma questão-chave, que é o que? O título. Às vezes pode alternar com quem, mas essencialmente para responder o que. O lead, em inglês escreve-se lead, serve para responder a três questões-chave, que são o quando, onde e o quem. Ou vamos começar pela seguinte ordem: quem, quando e onde. Ok? O título responde essencialmente, na notícia, o título responde essencialmente à questão o que. O lead responde a três questões: quem, quando e onde. E onde? Agora, o corpo da notícia responde essencialmente ao como e porquê. Certo? Então é preciso notar isto. Verônica, já lhe dou a palavra, só um minuto. É preciso notar essa estrutura, né? A estrutura em que o título responde ao o que, o lead responde ao quem, quando e como, e o corpo responde ao como e porquê. E esta notícia que está aqui acima desta observação que fiz, vamos ver se responde a essa estruturação, né? Vamos lá, se virmos aqui no lead, no título melhor, acidente no Kazenga provoca morte a caminhonista. Provoca morte a caminhonista. Isso refere-se ao quê? Ao quê, né? Refere-se à questão o quê. Aqui no lead, nós vamos notar aqui estão as três perguntas respondidas, as outras três perguntas-chave. Quem, o condutor, quando, hoje, e onde? No Kazenga, em Luanda. Então vejam que essa é a estrutura base simples de uma notícia, não é? Nessa estrutura nós temos o que é respondido no título, temos o quem, quando e onde respondido no lead, e o corpo serve essencialmente para responder o como e o porquê. O corpo vai desenvolver o assunto e vai mostrar as causas do fato do acontecimento. Portanto, se seguirmos essa estrutura, que é a estrutura Finácio de notícia, é muito mais fácil nós redigirmos uma notícia. Eu não sei se ficou claro ou se há alguma coisa aqui que eu possa acrescentar. Há alguma dúvida? Doutora Arlete, percebeu mais ou menos a estrutura da notícia segundo o modelo Finácio? Percebi, sim, senhor, mas queria só aqui repetir. O professor acabou de dizer
que o lead serve para responder a 3 questões-chave. Exato, Quem, quando e onde. exato, O corpo da notícia corresponde como e porquê. exato, E o título é o quê? exato. Essas são as estruturas base de uma notícia, não Essa é a é? estrutura, de acordo com o modelo Finasio de notícia. A estrutura é essa. Ela pode variar. Você, por exemplo, pode começar no título por responder quem, quando a figura envolvida no acontecimento tem proeminência. Por exemplo, se é um acontecimento que diz respeito ao Anselmo Rafa, ao presidente da República, ao invés de eu priorizar o facto, vou priorizar o nome da figura. Por exemplo, nesse caso seria João Lourenço acidenta na estrada, sei lá, entende? Eu iria chamar primeiro o nome, o quem, ao invés do que. Ok. Não sei se me fiz perceber. Então, só me referindo desta forma se tratar de uma figura, Proeminente. exatamente. Exato. De contrário, Ok. ou em situações normais, o título deve priorizar o quê? Porque a questão-chave, o quê, refere-se ao facto em si, ao acontecimento. Ok, tá bem. Tá bem. É mais ou menos, essa é a estrutura, toda notícia você vai ver essa estrutura, pode variar um pouco de acordo com o estilo do redator, ou do órgão, ou do veículo, mas a estrutura-chave que nós primamos aqui na Finasio Escola de Jornalismo é esta, né? A que nós chamamos modelo Finasio de notícia, em que o título responde ao que, o lead responde a 3 questões-chave que são quem, quando, onde, e o corpo vai responder ao como e o porquê. Se repararem, essa estrutura é semelhante ao texto acadêmico, em que nós vemos um título, não é? Ou tema, depois temos uma introdução que corresponde ao lead e depois temos o desenvolvimento que corresponde ao corpo. No fundo, a estrutura é a mesma. Aqui no caso é habituar-se só dos conceitos idos. Como? No caso é habituarmos-nos aos conceitos o quê, Exato. quem, quando, onde, como e porquê. Exatamente. O importante é que a notícia responda a essas questões todas, preferencialmente, idealmente. Por exemplo, no caso aqui, o quê? O acidente. Exato. Quem? O condutor. Uhum. Quando, hoje ou Quando ontem, refere-se né? à data da ocorrência. O que é a data? O acidente Onde? aconteceu No hoje. Kazenga. O local, não? Exatamente. Onde o local que é no Kazenga. O onde tem que ser bem detalhado, não basta dizer que é no Kazenga. Por exemplo, se estiver a escrever para o site Ango News, o site é lido por pessoas em todo o mundo. O brasileiro não sabe, por exemplo, onde é que fica Kazenga, então tens que especificar bairro Talahad, município do Kazenga, em Luanda. Certo. Em geral, as pessoas sabem que Luanda é a capital de Angola. E como o site é angolano, as pessoas vão fazer logo a associação. Mas é sempre necessário fazer esse detalhamento em relação ao onde. Agora, o como e porquê, por exemplo, perdeu o freio, perdeu os travões, né? Exato. É o porquê. Exato. Pode ser o porquê do acidente. E o como? E o como? O como é o esclarecimento das circunstâncias em que ocorreu o acidente. Ele vinha em alta velocidade, embateu no posto, embateu no como é que chama? Melancia e o carro. Exato. Ou seja, a explicação detalhada do acontecimento é o como. Agora, o porquê diz mesmo respeito às causas e às motivações do acontecimento. Podia ter perdido o freio, podia ser excesso de velocidade, podia ser, por exemplo, consumo, o condutor estava sob efeito
Bebida álcool, alcoólica. tudo isso é o porquê. Uhum. Verônica, está-me a ouvir? A Verônica levantou levantou a mão há pouco tempo. Queria dizer algo, Verônica. Consegue ouvir-me, Verônica? Penso que não. Bem, Antônio, há alguma questão? Viu mais ou menos como é que fica estruturado a notícia? Sim, realmente. Basta seguir essa estrutura, pode muito facilmente redigir uma notícia com cabeça, tronco e membro. Agora, a questão é como começar. Você tem os dados, recolheste no terreno todos os dados sobre o fato. Como começar? Por onde começar a escrever? Esse tem sido o calcanhar de Aquiles, tem sido a grande dificuldade, sobretudo de quem está a começar. E o meu conselho, em termos de técnicas, quando você não sabe como começar a escrever, em que aspecto começar, que dado priorizar, eu aconselho sempre as pessoas a fazerem um questionário, a técnica de redação de notícia com base em questionário. O que é isso? Nós temos as questões-chave, são 6. Então, vamos fazer para cada questão uma pergunta. Vamos fazer mesmo uma espécie de questionário. Por exemplo, o que? Eu venho aqui abaixo, faço o meu questionário da seguinte forma. Eu vou dizer, o que aconteceu? Já tendo todos os dados em mãos, eu faço uma pergunta. E a primeira pergunta para esse caso seria, o que aconteceu? Aí eu iria responder, aconteceu um acidente que vitimou mortalmente o motorista de um caminhão. Ok. A outra pergunta seria, quais são as pessoas envolvidas no acidente? As pessoas envolvidas são motorista fulano de tal, caso tenha já a identidade do motorista, idade da pessoa, né? Sim, e, pois, motorista fulano de tal, idade da pessoa, né? E outros dados que tiver. Depois faço outra pergunta, onde aconteceu? Onde aconteceu? Onde aconteceu? E vou responder. Eu respondo a pergunta. Vamos lá. Qual seria a resposta a essa pergunta? Onde é que aconteceu o acidente? No bairro Talaade, município de Cazenga. O acidente O aconteceu no bairro Talaade. Como é que escreve Ade? Município do Cazenga. No Cazenga, em Luanda. Em Luanda. Respondida a questão, faço outra questão. Vou sempre fazendo questões na perspectiva de responder às questões chaves, ok? Falta o quê? Falta aqui já está o quando. Quando é que aconteceu? Quando é que aconteceu? O fato se deu hoje às 14 horas, pronto, um exemplo, né? Mas, o que é que falta mais? Como aconteceu? Ou já temos o quem, que é o motorista, as pessoas envolvidas. Como aconteceu? Como aconteceu? Aqui no como eu tenho que desenvolver um pouco mais, porque a ideia é que o como seja o detalhamento das circunstâncias do acidente. Então, o que é que eu vou dizer aqui no como? Vou dizer, bem, o motorista, vou dizer, por exemplo, por sinal, o motorista conduzia sob efeito de álcool e vinha em alta velocidade, tendo perdido o controle da viatura e embatido contra o muro do viaduto. E depois eu vou dar outros detalhes. A ideia aqui é detalhar, não é, as circunstâncias em que aconteceu o acontecimento. Ou aconteceu o acontecimento. Eu acho que já as circunstâncias em que se deu o acontecimento.
Depois, por quê? Bem, porque está implícito aí no nosso como, né? No Efeito, 5, não? sim, está implícito aí no nosso como, o efeito da bebida, a causa, presume-se, pronto, imagino que eu não tenha certeza, né? Presume-se que a causa do acidente, a causa principal do acidente tenha sido o excesso de De velocidade. velocidade. Pronto. E o que é que eu vou fazer agora? Já tenho as perguntas todas respondidas. O que é que eu vou fazer para ter a minha estrutura, o meu texto inicial? Eu vou apagar todas as perguntas e vou manter apenas o quê? Vou manter apenas Vou manter o quê? Respostas. As respostas. Mantenho apenas a resposta, apago as perguntas, mantenho apenas a resposta. E assim eu tenho um texto básico inicial que eu vou depois começar a endireitar para ter o meu texto final, tá vendo? Isso eu faço quando não tenho ideia de como começar ou por onde começar o texto. Eu já tenho aqui um texto corrido, tá aqui. Eu tenho um texto Nossa. corrido. Claro que no princípio leva mais tempo, é mas demora muito, mas quando se pega jeito, acho que é a melhor forma para quem não sabe, para quem está a começar, é a melhor forma de ter a primeira estrutura, a versão inicial, né? Eu tenho aqui o texto. Aconteceu um acidente que vitimou mortalmente o motorista de um caminhão. Ponto. Vou colocar um ponto. O motorista chamava-se fulano de tal, vou juntar, vou pôr aí um ponto. E vou fazendo, vou endireitando o texto até estar conciso, estar as ideias Bem encadeadas, bem estruturada. E se for necessário adicionar mais dados, vou adicionar e assim por diante. Portanto, esse é o meu, doutora Arlete, esse é o meu pequeno segredinho. Esse é o meu segredinho. Doutor Inácio, pode nos enviar essa estruturazita que fez depois? Como? Depois pode nos enviar essa estruturazinha que Eu vou fez. enviar Epá, assim. isso mesmo, é o passaporte. Vou enviar assim. Aliás, a aula está sendo gravada e eu depois vou partilhar o link. Mas isso, para quem inicialmente vamos ter dificuldade de saber para onde é que eu começo, vou priorizar o quê, usem essa técnica. É uma Demora técnica muito fixe. Sim, demora um pouco mais, mas tem a vantagem de, entretanto, darmos uma primeira versão sem muito esforço. É isso, Certo? é verdade. Bem, então era isso. Restam-nos apenas 6 minutos. Era isso que eu queria partilhar convosco hoje como uma espécie de exercício. Agora, o que eu vos peço é que hoje e amanhã peguem um texto, uma notícia divulgada pela Angope, pelo Jornal de Angola, e tentem reescrever a notícia. Tá bem. Não, primeiro, vão pegar uma notícia e vão identificar se as questões-chave estão respondidas. Ok, Antônio? Sim, É pegar uma notícia publicada por um órgão qualquer, pela Angope, pela ao Angola, jornal. sobretudo o Jornal de Angola, e vão tentar identificar se as questões-chave estão ou não respondidas na notícia. As questões-chave já sabemos quais são, né? O quem, o que, quando, onde, como, etc. É evidente que nem sempre é possível respondê-las a todos, atendendo às AFMA da atividade jornalística e o fecho de edição do jornal diário, por exemplo. Mas quando isso acontece, normalmente é obrigação do jornalista fazer acompanhamento do facto ou do acontecimento para ir dando mais detalhes, mais informações que eventualmente não tenham sido avançadas na primeira vez. Okay? Alguma Muito dúvida? bem. Pessoal, ficou claro, Antônio? Sim, ficou claro.
Se possível, se tiver aí um facto noticioso, tentem fazer cobertura. Aliás, amanhã é já amanhã, né? O feriado é amanhã. É amanhã. O Antônio amanhã. vai estar aí diante de muitos factos noticiosos, né? Pode nos trazer Eu vou aí uma... participar Olha, do traz-me, vídeo. Antônio, eu desafio a trazer uma notícia para ser publicada amanhã mesmo no site aqui do Ango News, no site aqui da escola. Tá. Traga, bem, farei. traz o texto, siga essa metodologia que vimos há pouco tempo, envia-nos o texto e eu depois vou partilhar aqui com o pessoal a tua primeira notícia. O mesmo é válido para a doutora Arlete. Não, mas Aliás, o Antônio a doutora Arlete esteve na Assembleia de Eleição, acho que do novo bastonário dos advogados, não sei, havia aí qualquer atividade que participou no sábado, não é? Não, eu participei no pleito eleitoral. Fui lá votar. Fui Sim, traz-nos votar. uma notícia sobre isso. Vai lá. Tá bem, tá bem. Então estamos todos preenchidos. Vamos ter uma notícia sobre o 4 de fevereiro e vamos ter uma notícia Sim. sobre as eleições na Ordem dos Advogados. Isso é muito interessante. Eu quero muito ver essas notícias. Quero ver e publicar essas notícias amanhã. Se me puderem enviar antes da aula da manhã, melhor, para eu poder ter tempo de publicar, de editar, de rever, certo? Sim. Amanhã também, feriado, vamos ter aulas. Isso é online, doutora, não vem aqui com desculpas. Já quero fugar, né? Não, vai ser rápido, vai ser apenas para avaliar os vossos trabalhos, ver, corrigir, Trabalho. eventualmente Tá publicar. bem. Vai ser uma coisa de 30 minutos, uma coisa rápida. Tá bem. Tá bem. Então, se não há mais, se não há dúvida, eu gostava de me despedir, desejar-vos uma feliz noite, bom feriado para amanhã e estaremos juntos amanhã para a avaliação então dos trabalhos. Tá, obrigadinho igualmente. Amanhã estaremos juntos. Tá, um forte abraço a todos então. Tá, tchauzinho. Adeus. Muito obrigado e bom final de semana Antônio, prolongado. estaremos à espera Ok, da notícia obrigado. do 4 de fevereiro, hein? Estaremos sim, estaremos. Sim, vamos partilhar, vamos partilhar. Ok, obrigado.